Quando se fala de terror na era do PS2, é muito comum as pessoas se lembrarem de grandes jogos como Fatal Frame, Silent Hill ou Manhunt, por exemplo. E eu sei que algumas pessoas conseguem ir até mais longe, citando alguns títulos um pouco menos conhecidos, tipo Kwon, Rule of Rose ou Michigan Report from Hell. Goodbye. Mas acontece que, felizmente ou infelizmente, sempre dá pra ir mais longe e de repente encontrar um jogo mais obscuro, mais desconhecido e às vezes mais medonho. E o vídeo de hoje é meio que sobre isso, porque eu descobri um jogo japonês de baixo orçamento que estranhamente se parece bastante com Alice no País das Maravilhas, só que com muitos insetos, espíritos malignos e uma mecânica de stealth que funciona tanto quanto uma roda quadrada. O nome do jogo em questão é o The Tairyo Jigoku, que eu provavelmente pronunciei o nome errado, mas tudo bem. E talvez você esteja se perguntando como ou por que eu descobri um jogo desse tipo, né? E a resposta para essa pergunta é simplesmente porque eu gosto, né, de ir atrás de coisas exóticas e desconhecidas, e um dos meus passatempos é ficar procurando o jogo mais esquisito possível e que de preferência pareça ser injogável ou só engraçado. Claro que eu não faço só isso, eu também procuro outros tipos de jogos que não pareçam necessariamente ser uma experiência desagradável. Pra tu ter uma ideia, esse vídeo na verdade seria sobre Toy Story 3 de PS2, ou o game do Por Água Abaixo, mas eu acabei me lembrando desse maldito Tairyo Jigoku e eu fui coagido por mim mesmo pra possivelmente me torturar jogando essa desgraça. Se escondendo nas sombras, se escondendo de quem você é de verdade. Não. Mas enfim, antes de falar do jogo em si, primeiro eu preciso explicar o que diabos é esse Simple 2000 Series que aparece escrito na capa, e por que existem vários outros jogos parecidos com isso, porque eu tenho certeza que você já deve ter visto um jogo com isso aqui escrito. Bom, o Simple Series nada mais é do que uma série de jogos japoneses que eram publicados pela D3 Publisher e desenvolvidos por diversos estúdios japoneses, muitas vezes pela Tansoft. E esses jogos eram feitos com o propósito de custarem míseros 2.000 ienes, e para isso o orçamento e o tempo de desenvolvimento eram baixíssimos. Mas pelo menos, os desenvolvedores tinham bastante liberdade criativa durante esse processo. Só que no PS2, às vezes eles faziam coisas como Demolition Girl, que, como dá pra perceber, é definitivamente um dos jogos. E o Tairyo Jigoku me chamou a atenção já faz muito tempo, só que eu sempre tive um pé atrás para jogar esse negócio, porque eu tava com medo dele ser chechelento demais. Mas recentemente eu acabei criando coragem para jogar ele, então hoje eu vou fazer uma review, te contando tudo que esse jogo tem para oferecer e compartilhar minha experiência talvez não tão incrível jogando ele. Então já deixa o like no vídeo que ajuda bastante na vida do palhaço, assina os termos de mau gosto e se inscreve no canal se você curtiu o vídeo, porque isso me incentiva a continuar trazendo esse conteúdo. Então amigos, sem mais delongas, vamos começar com o que vem primeiro, né? Que nesse caso é o menu história. Eu gosto sempre de iniciar minha análise minuciosa logo no menu, porque às vezes já dá pra perceber daqui se o jogo foi feito com amor ou se ninguém se importou o suficiente pra contratar um designer e acabou colocando um açougueiro, sei lá, pra cuidar da parte visual. E eu devo dizer que só nessa primeira tela o jogo já demonstrou ter um certo charme, porque a gente tem aqui um equilíbrio perfeito entre uma nojeira absoluta e essas flores super coloridas pra deixar o ambiente mais amigável. E eu também gostei do fato de que o botão de apertar o play tem a cor rosa, o que não é uma coisa que a gente vê todos os dias. O resto do menu segue naquele padrão de jogo antigo que eu gosto muito, onde cada coisa na tela tem um pouco de personalidade, cor e textura, tá ligado? E a gente seleciona os botões com uma joaninha. Olha que bonitinho. Hoje em dia é difícil você ver um menu que não seja tipo uma tela vazia e escura com um certo degradê e as letras brancas num canto, né? Sei lá. É isso ou aqueles menus tipo Fortnite, né? Que é tudo um quadradão e foda-se. Mas ok, chega de reclamar de menus contemporâneos, senão daqui a pouco eu viro o Regis Tadeu do design. Falando da história, por mais que esse jogo seja tecnicamente do gênero de terror, né? Na verdade ele é cheio de tolice, porque aqui a gente acompanha uma colegial japonesa chamada Erika, que esquece o celular na escola e volta depois da aula bem tarde da noite só pra recuperar ele, mas aí, bom... Eu não sei se você se lembra, mas em Alice no País das Maravilhas tinha um coelho bem vestido que estava atrasado pro chá e tudo mais, né? E isso meio que dava início na história, né? Aqui é um pouco diferente, porque a gente também tem um coelho, né? Só que ele não tá atrasado pro chá. Ele só é carioca.
Ele simplesmente rouba o celular da Erika, sai correndo e foge por um portal interdimensional em formato de espelho. E obviamente que ela, como qualquer ser humano normal, não pode ficar sem o seu precioso Xiaomi, não pode ficar sem o Zap. Então ela vai através do espelho também. E é aí que começa a nossa aventura horripilante. O jogo se baseia principalmente em uma mecânica em específico, onde a sua barra de vida é um medidor de pânico, que aumenta conforme os insetos atacam a Erika. E quando eles atacam a Erika, ela fica gritando de uma maneira desesperadora. O que no começo pode ser até engraçado, mas conforme o jogo vai acontecendo, meio que chega uma hora que não dá pra aguentar mais. E acontece que se a Erika ficar muito assustada, ela acaba desmaiando e morrendo. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa passar pelos insetos utilizando o stealth. E sim, provavelmente a Erika aprendeu a técnica do stealth em algum episódio de Looney Tunes, porque não é possível que ela tenha naturalmente esta habilidade de andar na pontinha dos pés. Infelizmente, esse sistema de stealth não é lá tão sofisticado como já era de se esperar, então é como se você estivesse jogando um Metal Gear da Deep Web, onde todo mundo sente a sua presença com muita facilidade, e por causa disso acaba que na maioria das vezes a violência é a melhor opção mesmo. E com violência eu quero dizer casualmente puxar um cabo de madeira de 1,40 m e dar uma cacetada em todas as coisas que se mexem. E além de paulada também dá pra pular e esmagar os insetos, mas isso vai drenando toda a estamina, então não é muito legal ficar fazendo por muito tempo. Bom mesmo é usar as armas melis, e o jogo tem uma variedade de aproximadamente umas 7 armas diferentes que eu não vou lembrar de todas, mas eu sei que tem bastão de beisebol, taco de golfe e vassoura. Só que além das armas melis, também tem alguns outros itens aparentemente inofensivos, mas que são bem diferenciados, tipo lança-confetes que mata todos os inimigos na tela, e o motivo eu não sei, mas o engraçado é que eu só fui descobrir que ele fazia isso no final do jogo, então ao longo do gameplay eu fiquei guardando toneladas disso aqui. Então o meu inventário estava o equivalente aos bolsos do Patati Patatá. O único item ofensivo normal do jogo é o inseticida, porque ainda tem mais alguns outros que eu vou manter em segredo de justiça por enquanto, porque eu quero preservar o elemento surpresa. E apesar do jogo funcionar com uma barra de pânico, ele tem 2 itens de cura, que são os remédios e uma caixinha super poligonal cheia de bala de menta. Só que o mais chamativo do combate nesse jogo é poder arremessar os bichinhos com as próprias mãos. E com bichinhos eu quero dizer, por exemplo, essas ratazanas do tamanho de um Fusca. Liga no clipe. Iniciamos a nossa jornada inesquecível entrando no espelho e chegando numa floresta escura. E a primeira coisa que tu vê no meio da tela é o coelho maldito correndo caralhamente e deixando uma carta pra trás. E quando a gente pega a carta você percebe que o jogo tá em espanhol. Ok, eu esqueci de falar sobre isso, mas o jogo só foi lançado no Japão, né? Então, naturalmente, ele só tá em japonês. E aí, para não ter que ficar, né, apontando o Google Translator pra tela o tempo todo, eu fui lá e procurei alguma tradução feita por fã, né? Só que a única tradução que eu achei foi essa, em espanhol, que, diga-se de passagem, melhorou o jogo em 100%, porque eu não gosto de espanhol e não consigo levar espanhol a sério. Então pegar essa primeira carta, olhar fixamente nos olhos do coelho e imaginar ele dizendo essa frase, gera algum tipo de sentimento, definitivamente. Seguindo pela floresta, me deparei com algumas vespas que por alguma razão são incapazes de voar a menos de meio metro de altura, então isso deixa o jogo bem fácil nesses primeiros segundos, porque elas ficam voando exatamente em cima da Erika, mas não conseguem fazer nada além disso. E depois de passar pelas vespas e ganhar 3 kg de dor nas costas, eu também tive que passar por aranhas, grilos, sapos, mariposas e, como tá dando pra perceber, né, o gameplay é absolutamente insano. Jogaço da porra. Andando alguns quilômetros nessa floresta, a gente encontra o coelho num certo ponto do mapa e a gente precisa pegar ele, porque ele dropa uma chave para fazer a gente avançar na fase. E isso é uma mecânica que acontece durante o jogo inteiro. Você vai andando pelo mapa até encontrar ele, e aí quando você encontra, tu precisa agarrar ele 3 vezes para fazer ele dropar a chave. E claro que não vai ser fácil assim, porque cada vez que tu pega ele, ele dá respawn num ponto aleatório do mapa. Mas aqui, né, na primeira fase, por sorte ele só dá respawn nessa área em específico, só que nas próximas fases ele realmente vai para qualquer parte do mapa. E já dá para imaginar o problema que isso causa dependendo do tamanho do mapa, né? Isso sem mencionar que ele também pode desviar do seu agarrão, o que faz com que a tentativa acabe meio que não contando.
Mas continuando, com essa chave a gente abre essa porta dessa casinha que fica no meio de um montinho rodeado por um abismo, que a única maneira de acessar é por essa ponte, que tem uma pequena infestação de aranhas. E a gente vem aqui só pra pegar esse machado dourado, igualzinho aquele do Swords and Sandals, e eu tenho certeza que essa referência você não esperava, não é mesmo? E o engraçado é que aqui com 10 minutos de gameplay eu já comecei a perceber que essa tradução que eu baixei é um pouco duvidosa, tá? Porque a Erika faz o seguinte comentário quando ela pega o machado. De qualquer maneira, ela estava certa no fim das contas, porque esse machado serve exclusivamente para cortar cordas, para abaixar essa ponte. Depois disso, o machado simplesmente some para todo o sempre. E bom, caso você não tenha percebido, esse já é o final da primeira fase, ou quase o final da primeira fase, porque no instante que tu passa essa pontezinha e entra mais fundo na floresta, sem cerimônia alguma, brota uma barra de vida imensa na parte inferior da tela que faz você se cagar inteirinho, e dando 2 passos pra frente, de repente surge no horizonte uma mariposa colossal, que obviamente acaba sendo facilmente derrotada por uma colegial usando um taco de golfe. E eu não acho que isso esteja errado, inclusive, eu seria capaz de fazer a mesma coisa pelo meu celular. Mas enfim, depois de vencer essa boss fight digna de Final Fantasy, o espelho portal surge mais uma vez pra gente voltar pro colégio e depois seguir pra próxima fase, que dessa vez é no esgoto, e eu juro que assim que eu descobri isso eu quase desisti de jogar, porque eu odeio do fundo do meu coração todas as fases de esgoto, de qualquer jogo, mas eu fiz um esforço. E como já era de se esperar, a fase é simplesmente um labirinto terrível, cheio de portas e várias passagens bloqueadas. E eventualmente eu consegui chegar nos lugares certos, né, e achar o coelho, mas eu garanto pra vocês que foi insuportável chegar onde ele estava, porque ele sempre se enfiava numas partes do mapa que eram todas trancadas por todos os lados e eu precisava fazer um puta desvio inexplicável entre várias escadas e portas para acessar os locais. E para piorar, chega uma hora que a gente encontra o item mais famoso dos jogos de terror. Sim, uma válvula. Cara, toda vez que você vê este objeto aqui, ou algo semelhante, espere sempre a pior situação possível. Por sorte, a gente só usa ela para diminuir o nível da água e passar por dentro aqui entre as passarelas para poder chegar na porta da sala final da fase. Mas de novo, não podia ser fácil assim, porque nesses caminhos é exatamente onde cai do teto uma quantidade absurda de sanguessugas que dão um stun lock na Erika. E claro, eu morri aqui pelo menos uma vez ou duas, eu não lembro agora, mas eu tive que passar tudo de novo e né, lá se vai mais 40 minutos da minha vida. Até que em algum momento eu consegui chegar na sala da boss fight, né, depois de muito sofrimento. E bom, o boss dessa fase é uma lesma verde mutante que atira umas baratas pelas costas. E isso definitivamente é um pouco nojento. Quando eu tava jogando essa parte, por alguma razão eu simplesmente tinha esquecido completamente que dava pra arremessar os inimigos, e a única maneira de causar dano era justamente fazendo isso. Então eu fiquei aqui muito mais tempo do que eu deveria e acabei podendo analisar friamente todos os 3 ou 4 golpes desta criatura incrível da natureza, enquanto eu fritava escutando a trilha sonora. E falando em golpes, todos os boss do jogo eles seguem o mesmo padrão de ataques, eles atiram vários bichos na gente e quando vão ficando com pouca vida começam a jogar uma fumaça bizarra que praticamente dá insta-kill e que por sorte eu não presenciei nessa luta, só na próxima. E falando em próxima, a fase seguinte é num grande castelo. É de fato um grande castelo mesmo, eu não estou brincando. Tem até uma parte enorme para acessar uma parte dele em específico que me lembra até aquela ponte do R4 de quando a gente tem que fugir do Mecha Salazar. E sim, eu vou sempre citar Resident Evil nos meus vídeos, porque eu sou tipo aquelas pessoas que enxergam o Paul McCartney na poça ou o Bolsonaro na fatia de queijo. Essa fase não é muito diferente das anteriores, a gente vai andando alguns quilômetros até encontrar o coelho e, bom, lembra quando eu disse que ele some e dá respawn em um lugar aleatório do mapa, toda vez que você tenta agarrar ele, e que se o mapa for grande isso pode ser um problema? Então, né, eu não preciso nem explicar o que aconteceu nessa fase. Esse castelo tem salas enormes, tem vários andares, você corre pra lá, corre pra cá, e cara, é muito caminho pra andar, são quilômetros, e chegou num ponto onde eu refiz todo o trajeto tantas vezes que eu conhecia mais esse castelo do que a minha casa. O lado bom, pelo menos, é que tem 1 ou 2 atalhos que fazem você voltar mais rápido, então não precisa fazer o caminho todo na volta. Mas beleza, depois de muitas idas e vindas a gente vai encontrar o boss, que é uma mosca gigante que fica voando em círculos, que nem uma mosca de verdade. E aqui o negócio é fazer a Erika incorporar o próprio Tiger Woods para rebater várias baratas na direção da mosca, porque ela é rápida demais e arremessar as baratas nela acaba não funcionando. Depois disso vamos para a última fase do jogo, que é onde as coisas começam a ficar um pouco mais estranhas, porque além dos insetos temos bonequinhas japonesas do capiroto, mãozinhas e olhos flutuantes, e nessa altura do campeonato já nem
nem questiono mais nada vindo desse jogo. Até porque a fase se passa em alguns becos muito parecidos com aquele beco em específico da parte 4 de JoJo. Mas enfim, fora essas coisas que eu acabei de falar, não tinha nada de muito diferente nessa fase. É a mesma fórmula das fases anteriores, exceto por um detalhe. Detalhe esse que é cabeçudo e com várias pernas. E eu já vou avisando que o que eu vou falar agora não vai fazer nenhum sentido. Mas essa cabeça enorme que tem pernas de aranha fica esbugalhando os olhos na nossa direção. Então a gente tem que pegar os olhos dela e jogar nela de volta, antes que ela atravesse o chão e fique invulnerável. E lembra que eu disse que tinha uns itens em segredo de justiça para não estragar a surpresa? Então, aqui nessa fase a gente vai juntando uns frascos de colírio e esses papeizinhos. E é obrigatório que você tenha alguns deles no inventário agora, porque essa é a única forma de derrubar os olhos e poder arremessar eles no boss. Então se você por um acaso foi gastando eles ao longo da fase para derrotar as bonecas ou qualquer outra coisa, talvez você fique preso aqui. Derrotando a cabeça bizarra, a gente chega na reta final do jogo, porque voltando pra escola tem vários insetos espalhados em todas as salas e vários clones do coelho também. E agarrando o coelho várias vezes, aproximadamente quando ele quiser, ele vai dropar a chave do terraço, e é lá onde a gente enfrenta ele como se ele fosse o gigante da moeda de R$1 lá do God of War 2. E derrotando ele, o jogo termina, e você recebe um dos finais e desbloqueia algumas coisas adicionais, e eu vou falar sobre essas coisas exatamente agora. Pois é, rapaziada, tem jogo hoje em dia que não possui fator replay, mas Detairie Oujigoku estava claramente à frente do seu tempo. A primeira coisa que você deve saber é que o jogo tem mais de um final. Até onde eu sei tem o bom, o neutro e o ruim. E eu não faço a menor ideia de como faz para conseguir todos eles, mas aparentemente tem a ver com a combinação de alguns fatores, tipo a quantidade de tempo que você levou para zerar, quantos inimigos você arremessou e quantas daquelas cartas você pegou. No final bom, a gente recupera o celular e pode voltar a usar o Zap Zap tranquilamente. No final ruim, a gente fica preso no mundo paralelo, porque o coelho acha que a gente é rainha vermelha ou sei lá o que, e os insetos comem a Erika completamente. E tem o final neutro, onde meio que nada acontece e a gente simplesmente vai pra casa, eu acho, até sem o nosso celular. E foi esse final que eu peguei, inclusive. E sim, tava tudo bugado, como dá pra perceber, mas isso é só um erro do emulador. E dependendo, acho que da dificuldade e qual final você fez, tu desbloqueia umas roupas, né? Sendo uma delas de Mage, que é uma roupa que eu jamais esperaria de um jogo oriental, né? Um japonês jamais faria uma coisa dessas. E a outra roupa é uma de coelhinha, e as duas têm algumas cores diferentes. Mas o bizarro é que outra coisa desbloqueável é a região que o jogo se passa. O padrão acho que é Tóquio, mas dá pra desbloquear algumas outras cidades do Japão. E isso, rapaziada, altera todos os diálogos e vozes do jogo. Pra vocês verem, ou melhor, ouvirem o que eu tô querendo dizer, saca só a voz da Erika gritando nessa outra região. Você pode literalmente trocar o sotaque dos personagens porque você muda a região de nascença deles. Mas imagina se essa moda pegasse e hoje em dia a gente pudesse ter um Red Dead Redemption 2 em PTBR, só que com sotaque de Minas. Ou então poder fazer a baioneta virar nordestina. Seriam realmente várias possibilidades. Eu não esperava que esse jogo fosse tomar o rumo que ele teve. Eu achei que ele ia puxar mais para um lado de terror mesmo, quem sabe uma cópia de Resident Evil só que 30 vezes mais trash. Mas não foi bem isso que aconteceu, como deu pra ver. Os elementos de terror nesse jogo se sustentam principalmente no medo de insetos e no possível desconforto de ver vários deles na tela, podendo te machucar. Isso fora a vibe meio sinistra, né, de passar por vários locais desconhecidos que não parecem exatamente reais. De maneira geral, eu achei que foi uma experiência interessante, é um jogo bem único até, e ele tem uma atmosfera especial, digamos assim. E pro orçamento que ele teve, é admirável a qualidade técnica de certas coisas, tipo a dublagem da Erika e a trilha sonora, e apesar de não ser muito vasta, consegue entregar. A música do menu eu gosto bastante, aliás. O jogo tem alguns problemas, assim, tipo quando a Erika corre, ela fica dando uma deslizada pro lado, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas é meio irritante, parece que ela tem algum problema na coluna que impede ela de andar numa linha reta. E tem o stealth também, que não é lá aquelas coisas, né, ele faz a gente ter que praticamente só passar correndo mesmo e ignorar que essa mecânica existe, mas enfim. Apesar de todas as coisas que eu falei até agora, foi divertido sanar minha curiosidade que eu tinha com esse jogo, mas se eu recomendo... Não, eu não recomendo ele. Honestamente, ele não é divertido por si só como jogo mesmo, sabe? Ele é mais um objeto de pesquisa, digamos assim. É aquele tipo de coisa que vale mais a pena você assistir em 20 minutos do que jogar durante 5 horas. É um jogo de terror bem trash, que não se leva muito a sério e mistura ideias aparentemente impraticáveis entre si, mas que no fim das contas acaba sendo, de certa forma,
encantador. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu com certeza vou trazer mais jogos dessa série Simple 2000, principalmente porque são jogos bem curtos e alguns parecem ser bem interessantes. Mas por hoje é isso, amigos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.